Gravação iniciada, presidente. Retomando, então, os julgamentos dos processos de hoje, dia 24 de fevereiro, período da manhã, vamos ao item 77 da pauta. Minha relatoria recorrente é Toledo do Brasil Indústria de Balanças Limitada. Da Toledo, os itens 77 a 80, como eu já havia adiantado. A questão fática de todos eles é semelhante, porém o 78 destoa. Vamos começar pelo 77 mesmo. Os principais arquivos também eu já disponibilizei na pasta T. Então, vamos lá. O relatório é curto, eu vou ler ele todo. Trata-se de auto de infração decorrente de auditoria interna de DCTF. Conforme descrição dos fatos que integram o auto, apurou-se falta de recolhimento ou pagamento do principal, declaração inexata, com relação ao PIS do período de apuração de maio de 97. O valor exigido passa de 96 mil, incluído o principal multa de ofício. No anexo 1, demonstrativo dos créditos vinculados não confirmado, peça que também integra o auto de infração, indica-se que o crédito de 36.272, com origem em processo de ressarcimento de IPI, que é o processo final 9650, vinculado pelo contribuinte na forma de compensação sem DARF ao débito apurado, não foi confirmado em razão de o sistema de processamento retornar à ocorrência, processo inexistente no Profisc. Não confirmado o crédito, o valor em aberto correspondente foi constituído de ofício com acréscimos legais. Notificado da autuação, o autuado apresentou impugnação, alegando ser improcedente o auto de infração, uma vez que o processo de ressarcimento de IPI indicado na DCTF, o processo 9650, cujo crédito foi vinculado ao débito de PIS apurado no mês de 97, existe de fato conforme protocolo apresentado à folha 38 e formulário de pedido de compensação de folha 39. A DRJ de Ribeirão Preto julgou parcialmente procedente a impugnação, reduzindo do lançamento o valor do PIS de maio de 97, quitado parcialmente por meio de pagamento no processo 9650, e exonerando a multa de ofício decorrente de compensações não comprovadas por aplicação da Lei 11.051 e 11.196, em razão da retroatividade BERI. Consta aí na sequência a emenda. O acordo da DRJ manteve a exigência da contribuição, que corresponde ao valor de 17.804, que corresponde à diferença entre o valor de PIS lançado, 36.272, e o que foi extinto por pagamento no âmbito do processo 9650, de 18.468. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual insiste na existência do crédito com sua utilização na extinção do débito do PIS por compensação, com os argumentos. 1. O despacho decisório, exarado no âmbito do processo do pedido de ressarcimento, final 9650, reconheceu integralmente o crédito pleiteado no valor de 44.920, e somente não homologou uma das compensações, a débito terceiro, que veio a ser efetivada no acórdão 201.75.259. As demais compensações, folha 39, foram homologadas tacitamente no processo 9650. 2. O pagamento por meio de DARF no valor de 18.468 foi indevidamente efetuado por equívoco, uma vez que deu-se em data posterior ao pedido de compensação. Estando comprovada a existência do processo 9650, estando este arquivado, há de ser consideradas homologadas tacitamente as compensações. Então, esse é o relatório, eu vou passar o voto. Trata-se o presente processo de autuação fiscal fruto de um procedimento singelo realizado apenas eletronicamente nas informações que constam dos sistemas internos da Receita, mediante o confronto entre débito declarado em DCTF e sua extinção com créditos que constam de processos administrativos de natureza creditória, cujos números são informados pelo contribuinte, de modo que na hipótese de não ser localizado o processo de crédito, automaticamente é gerado um auto de infração com os valores supostamente devidos. A bem da verdade, a autuação é realizada porque um batimento eletrônico constatou a falta de recolhimento de débito lançado em DCTF, sem vínculo com o processo de crédito, que, por um procedimento de lançamento em que se exige uma motivação
fundada em prova, a teor do que prescreve o 142 do CTN, o auto de infração descreve o seguinte fato: foi constatado irregularidade no crédito vinculado informado em DCTF, conforme indicação no demonstrativo de crédito vinculado não confirmado, anexo 1, amparado na ocorrência, que é a prova de inexistência de processo administrativo de crédito informado mediante a expressão PROC, inexiste no Profis. Assim, a descrição dos fatos no auto enseja a ocorrência de uma declaração inexata do contribuinte, eis que o crédito vinculado às compensações realizadas na própria DCTF sem DARF não estaria confirmado em razão do processo inexistente do Profis, que corresponde à indicação na DCTF de crédito com base em processo administrativo de compensação inexistente. A autuação, se concretizada apenas com tal procedimento, torna-se frágil na medida em que o contribuinte poderá fazer prova da existência de processos que versam acerca do direito creditório para o qual vinculou pedido ou declaração de compensação, demonstrando com prova a insubsistência do fato que ensejou a lavratura do auto-infração. Não por isso, entendo que é dever, primeiramente, da administração, antes da lavratura do auto-infração, mas também do julgador administrativo, quando diante da fragilidade do lançamento ou dúvida quanto às informações prestadas nas declarações obrigatórias, perquirir a origem do alegado crédito, mediante intimação ao contribuinte. Na verdade, há prescrição legal para tal providência. O artigo 7 da MP 16 de 2001, convertida na Lei 10.426, prescrevia em sua redação original. Eu vou ler. O sujeito passivo que deixar de apresentar DIPJ e DCTF, DIRF, nos prazos fixados, ou que apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação, ou prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal. Nos casos dos autos, há de ser analisado o fundamento de cada um dos débitos lançados, as razões de manutenção das exigências ou seu agravamento mediante a introdução de novas exigências ou ausência de comprovação pelo contribuinte que não constou no auto de infração, e, mormente, a comprovação pelo contribuinte da existência do processo administrativo de crédito indicado em sua DCTF. Adianta-se que coaduno com entendimento exarado em vários precedentes deste CARF, de que a comprovação da existência de processo de restituição e de ressarcimento acumulado com pedido ou declaração de compensação é prova suficiente para o cancelamento do auto de infração em face da acusação fiscal versada no lançamento, de que o débito for exigido pela simples razão da constatação de inexistência de processo administrativo de crédito. Dessa forma, transcrevo a ementa de algum desses acordos. Um deles do Pedro, da nossa turma, outro deles da Câmara Superior, acordo não tão distante, no tempo, em 2019, conselheiro do Luiz Eduardo, acordo do Atulim, um outro do Gilson, do Leonardo Branco. Tá. Poderia parar por aí. Faço a análise do processo de crédito informado pelo contribuinte. Então, não só existe, como existir esse processo e até pode se adentrar nele considerando. Resta como única matéria em litígio a exigência de parcela do tempo de PIS, código 8109, período 597, lançado em auto de infração, para o qual o contribuinte afirma sua extinção mediante pedido de compensação, com os créditos pleiteados e deferidos no processo 9650. E, de lado oposto, a DRJ entende que o referido processo foi extinto com o pagamento parcial do débito de PIS. Ainda em sede de impugnação, o contribuinte juntou cópia do pedido de ressarcimento e do pedido de compensação do débito aqui versado, de 697, explicando que o crédito de 44 mil originado pelo processo 9650 foi parcialmente utilizado através de pedido de compensação para pagamento do PIS no valor de 36 mil, vencidos em 13/6, declarado na DCTF do segundo trimestre. Percebe que no julgamento de primeira instância, tal informação não foi verificada, pois que a decisão foi no sentido de que, ao menos, os débitos de PIS e COFINS do período 597 foram liquidados parcialmente por meio de pagamento, ignorando por completo o teor do despacho decisório prolatado naqueles atos em que os créditos foram integralmente reconhecidos. Sequer houve verificação dos débitos controlados e extintos naquele processo. Esse que é a data da prolação do despacho decisório de reconhecimento dos créditos já havia protocolo do pedido de compensação do débito lançado em auto infração, 14/11 de 2001.
constituído sob o fundamento da inexistência de processo de reconhecimento de crédito para liquidação do débito de PIS. Quanto ao encerramento do processo 9650, por pagamento parcial dos débitos neles controlados, situação esta tida por certa pela decisão LACO é dizer, no mínimo, incoerente em face do deferimento integral do crédito e do pedido de compensação em valor inferior ao crédito reconhecido, pois o mesmo débito não havia de ser liquidado parcialmente por DAF e simultaneamente exigido em valor integral, em auto de infração com fundamento da inexistência do mesmo processo em que for extinto. Dessa forma, o lançamento não pode subsistir. Em verdade, não poderia ter sido constituído, pois, a uma, restou comprovada a existência do processo de ressarcimento final 9650. E a duas, o crédito informado para extinção do TEP lançado em auto-infração já se encontrava reconhecido em despacho decisório no momento da lavatura do auto de infração. Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário. É como voto. Deu trabalho isso aqui, viu? Esse. Pronto, Elcio. Então, vamos lá. A fundamentação equivocada, como eu sempre voto, né? Não tem como manter o auto de infração. Acompanhe o relator. Só complementando, desses precedentes citados, eu nem sei se eu trouxe um dos mais antigos dele. Ele nem entra na questão do mérito, eu acho que era um da Câmara Superior. Ele nem entrava no mérito do conteúdo do processo de crédito, ele simplesmente ficou no fundamento do auto, né? Ele se firmou na fundamentação equivocada do auto para da informação de que da inexistência do processo de crédito. Mas aqui não, eu chego a entrar porque poderia, uma coisa é certa, tem que analisar se realmente existe esse processo e verificar o conteúdo dele, há ou não há, né? Bom, sem dúvida. Leonardo. Com o relator, presidente. Mara. Sem voz, Mara. Sem áudio. Mas ela também não falou ainda. É porque eu falei para a inspiração que estou terminando de ler. Essa matéria, para a Mara e para o Marcos, que já votaram na turma, eu acho que essa matéria não é assim tão... esse fundamento não é... Não é novidade, não, mas eu só estava... Não, novidade não é, mas eu não sei... Eu sou meio lenta para ler. Não, eu não sei se o teu entendimento é nesse mesmo sentido. O Elcio já sabia que era. Não, eu acompanho o relator. E Pedro? Sem áudio, Pedro. Acompanho, presidente. Belo voto. Obrigado pela citação. Faço referência ao doutor Elcio, que primeiro que explicou esse assunto na turma. Arnaldo? Acompanho também. Laércio? Acompanho. Márcio? O relator. Então, aí, por unanimidade de voto, deu-se provimento ao recurso voluntário. Então, esse é o 77. Deixa eu ver no que o 79 é diferente. Se é que é diferente. Na pasta de vocês está escrito o quê? 79? Pouca diferença do 2001-83. Então, ele praticamente é a mesma coisa. Se tiver diferença, eu grifei aqui no meu em amarelo. Deixa eu ver. Não. Pode ver que o voto é exatamente o mesmo. Também, a DRJ, ela reconheceu que o despacho decisório havia o reconhecimento do direito à restituição pendente de análise. O processo estava pendente de análise. O processo do qual o auto diz que era inexistente. É interessante que a DRJ, ela falava,
eu estou julgando aqui, mas o unidade de origem evite a duplicidade de cobrança caso com o processo do crédito. Ou seja, estava muito clara a existência do crédito, do outro processo. Então, aí o voto vai exatamente no mesmo sentido. E aí eu até ressalto, a DRJ, embora tacitamente tenha confirmado a existência do processo de crédito, entendendo que permanece a exigência do PIS, a exigência do PIS neste e também em cobrança final no processo. Estava, inclusive, em cobrança final, no 9831, evidenciando dessa forma a possibilidade de duplicidade, conquanto prescrever alerta à autoridade administrativa para o cuidado de não cobrá-lo duplamente. Aí eu falo, o contribuinte, além de comprovar a existência do processo, derruindo o argumento da autuação de sua existência, demonstra com a indicação de suas folhas do pedido de ressarcimento, com crédito reconhecido, e a compensação ele vinculada, que até a data da prolação da decisão recorrida não for homologada. Então, o processo estava e ainda pendia de análise. Então, aí a decisão é exatamente a mesma do anterior. Alguém muda o voto? Posso anotar a mesma decisão unânime? Ok. Tem uma pergunta, presidente. Sim. Aqui na pasta, esse processo no final de 2002, 19, é isso, né? E tem 78. Não, esse que eu falei agora foi 2003, 57. Ah, tá. É o item 78. Eu falei, a sequência a gente vai julgar o 77, pulo 78, aí vamos para o 79, que é esse que eu acabei. Perfeito. É igual, então, né? É igual. Vamos ao 80. O 80, esse era cheio de detalhes, mas acaba sendo a mesma fundamentação. Deixa eu abri-lo. Pode ver que a ementa vai ser a mesma. Olha lá, como é que o relatório é a mesma. Vamos ver como é que a DRJ julgou. O que eu vou ler lá. A DRJ de Ribeirão julgou parcialmente procedente a impugnação, reduzindo o lançamento. É que aqui tem vários períodos, né? Reduziu os períodos de agosto, setembro, outubro, dezembro, quitados parcialmente por meio de pagamento e compensações em outros processos administrativos que tratavam de restituição e ressarcimento. Tá. Tem aquele mesmo alerta para a unidade de origem, evitar a duplicidade de cobrança. E aí, aqui nos fundamentos da DRJ, ela analisa cada um dos processos e eu coloco aqui, cada processo deles foram 5 processos analisados pela DRJ. E a contribuinte, em seu recurso voluntário, ela vem e também comenta cada um deles. Aí eu venho no voto, o voto acaba sendo o fundamento inicial da minha razão de decidir é o mesmo, mas eu também analiso processo por processo. O processo 9804, o RJ confirmou a existência do processo, tá? Mas ela disse que ele não se encontrava no Profisc, pois o controle do seu débito compensado estava centralizado em outro. Ah, tá. Então, o fundamento era o seguinte, aquele processo não existe, mas ele estava sendo controlado em outro. Então, fundamento aí que não persiste mesmo, né? No processo 9821, também, DRJ confirmou a existência do processo, que também, mesma razão, não se encontrava no Profisc porque os débitos estavam sendo controlados em outro. Processo 9881, mesma situação. Os débitos estavam sendo controlados em outro processo e não naquele que foi indicado. No 9833, mesma coisa, há a confirmação da existência do processo. Só não está sendo o débito controlado em outro. Mas entendeu inexistência, certeza e liquidez do crédito, pois ainda
pendia de análise a data do julgamento. É a questão daquele primeiro item 77. Então, aí, no fim, aí eu finalizo, start, diante de tudo que se demonstrou, entendo que o lançamento é improcedente, já que as provas colacionadas ao presente processo, inclusive pela própria decisão recorrida, ao reconhecer a existência de todos os processos aqui analisados, derrui a acusação fiscal, vez que restou comprovado pelo contribuinte que os processos por eles informados na DCTF existem e versam sobre o crédito, sobre o direito creditório controvertido nesses autos. Então, a fundamentação para todos esses processos é a mesma, apesar desse último ser mais completo que os outros. Final 2003-54. Mantém o voto neste? Ok. Então, vamos ao 78. Não que o 78 ele seja diferente, mas deixa eu estar confirmando, Luke. Ele simplesmente ele não tem matéria, a decisão poderia ser a mesma, porém tem matéria não enfrentada. Vamos ver. Pode ver que o relatório dele é o mesmo, é na mesma linha, decisão da DCTE, da DRJ, bem parecida àquele primeiro processo que nós vimos. Ela reduziu o lançamento, porque reconheceu que foi parcialmente quitado em compensação com outros processos. Também constou aquela ressalva de que era para ser evitado a duplicidade de cobrança. Aqui também são vários processos, não, são três processos analisados. Bom, vamos ao voto. Não obstante a decisão que será proposta, eu vou ler o voto. Não obstante a decisão que será proposta neste voto, é com fins ao atendimento aos princípios processuais da celeridade e eficiência nos julgamentos administrativos, é de se apontar algumas observações do tocante aos tópicos de defesa, em especial aos processos a que se referem suas peças, uma vez que, prevendo a continuidade da lide, seria providencial a juntar documentos a seguir mencionados, relacionados ao processo que a recorrente indica como originários de crédito, utilizados na extinção dos débitos lançados no auto de infração. Aqui, na verdade, não sei se vocês vão concordar, mas eu estou dando um aviso, olha, não cometo o mesmo erro de considerar o processo inexistente. Não há cópias de qualquer conteúdo, despachos e decisões dos processos final 97, 81 e o anexo, para os quais a decisão recorrida limitou-se a informar que se encontra sob análise da DRF de jurisdição. Causa estranheza a existência de decisão em prolação ao pedido de restituição de compensação vinculada em face da data de seus protocolos, respectivamente, nessas datas. Igual constatação é no outro processo. Quanto ao processo tal, 98 e 91, entendo imprescindível obter-se conhecimento do teor do referido processo que trata de pedido de ressarcimento, com a juntada de suas peças aos autos, formalmente, para se verificar a existência de possível cobrança em duplicidade. Bom, mas tudo isso aí até pode ser deixado de fora. O parágrafo começa como, pois bem, como apontado pela recorrente, os julgadores de primeira instância deixaram de se pronunciar acerca de uma das exigências do auto de infração, que, por conseguinte, restou mantido. Trata-se do débito de 3.220, que o contribuinte informou ser proveniente de pedido de restituição de imposto de retidão da fonte, sobre a aplicação financeira de 96, protocolado em 1 de 9 de 97, no processo 9756, e utilizado como parcela para a liquidação do PIS, conforme transcrição do excerto. Este processo refere-se a pedido de restituição de imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras. Pedido de compensação, processo referido no item 22, 23 e 24 foram utilizados no pedido de compensação para o pagamento parcial de PIS. Assim, para que não se configure o cerceamento do direito de defesa da matéria expressamente contestada, deve os autos retornar à DRJ para apreciação da defesa. Ficou claro? Olha, novamente, pois bem, como apontado, o julgador de primeira instância deixar de se pronunciar acerca de uma das exigências do auto de infração, que por
conseguinte, restou mantido. Trata-se do débito de 3.220 que o contribuinte informou ser proveniente de pedido de restituição. Tá? Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto, de modo a anular a decisão recorrida com o retorno dos autos da DRJ, para que analise todas as matérias suscitadas em impugnação com prolação de novo decísio. Então, esta é a decisão do processo 2002-2019. Na verdade, é anular a o acordo RJ para que novo seja proferido enfrentando essa matéria. Pronto, também nesse, Elcio? Bom, eu estou vendo, não foi lido o relatório, né, mas eu estou vendo aqui no relatório, a fundamentação do auto também é que o processo administrativo que ele informou não existia, a mesma coisa como os outros, né? Sim. E o processo existia. Sim. Então, no meu, assim, assim, para manter coerência com a forma como eu entendo, porque senão eu vejo o seguinte, a Receita fala, ó, vamos pôr aqui, processo não existente, e lá na frente a gente ajeita. Então, a gente entra no mérito e ajeita. Eu acho que não pode ser por aí, que as coisas podem... Se o processo existia, o auto está com fundamentação equivocada. Então, assim, ainda que analisando esse processo que ele indicou, venha a verificar que ele não tinha todo o direito que ele pretendia, mas na origem foi informado que aquele processo não existia, e ele existia. Aquela mesma fundamentação que você usou no primeiro que você leu, teria que ter tido intimado para esclarecer, já que existia a dúvida, nada disso foi feito. O lançamento foi peremptório na inexistência do processo. Então, assim, para manter coerência, que eu acho que esse fundamento é importante para mim, eu vou divergir e vou dar provimento ao recurso. Tá seguindo os demais, né? Isso. Uhum. Eu também não li no relatório, né, o que no recurso voluntário. Ele insiste na existência de todos os processos informados e dos créditos, bem como sua utilização no pagamento para compensação. Aí ele vai também, ele argumenta quanto à omissão da análise desse valor de 3.220, né? Houve, de fato, houve. E aí ele comenta aqueles 3 processos que encontram-se pendente de julgamento, assim como os outros. Bom, é coerente, sim, o que o Elcio mencionou. Eu simplesmente só fui pelo ative mais ao formalismo processual. A matéria não enfrentada, então retorne-se a DRJ para que enfrente completamente. Ok. Você não adota, presidente? Não, se for maioria, adoto. Se for maioria... Mas, bom, vamos ouvir os demais. Leonardo? Presidente, se adotar o seu posicionamento, não vai acabar resultando na prolação de decisões iguais aos dos anteriores? Sim, é o que é. E daí Exato. É o que o Elcio destacou, que até para ser coerente já cancela-se o auto com os mesmos fundamentos dando provimento ao recurso, né? E eu falei, eu só mantive. Que assim, o voto eu fiz na sequência. Eu fiz o primeiro, eu acho que foi isso. Eu fiz o primeiro, depois eu fiz esse. Então, esse aqui eu falei, esse aqui não enfrentou a matéria, esse aqui vai voltar. Eu fui fazendo os outros. E depois, no fim, não revi. Mas se a turma adotar, sem problema. Eu sigo a mesma linha. Paulo, só para esclarecimento, os processos existem, de fato, todos? Todos existem, todos tratam de crédito, alguns teve pagamento parcial, outros pendem de decisão. Então, o fundamento de inexistência, pura e simples, de inexistência do processo, cai, inclusive esse. Leonardo, o voto acompanha o entendimento do Elcio? É isso? O entendimento do conselheiro Elcio, presidente. Tá, Mara.
Eu também eu acompanho o Elcio, acho que vai ficar mais coerente, né? Então eu já estou aderindo aí, cancelando também, porque está provado que os processos existem, em que pese a omissão a omissão no enfrentamento de uma das matérias, e isso não alteraria a decisão final. Então, eu estou esse processo seguindo os demais, estão dando provimento para cancelar o auto de infração. Então, é isso. Então, Elcio me acompanha, Leonardo me acompanha, Mara me acompanha. Pedro? Também, presidente. Ok. Arnaldo? Senhor presidente, uma questão de rigor, assim, eu acompanho, tá? Mas me parece que é caso de nulidade, sim, do acórdão, por não ter enfrentado determinada matéria, só que superado pelo parágrafo do artigo 59, que diz quando o mérito pode ser decidido a favor do... Então, me parece que esse seria o encaminhamento mais adequado na minha visão, tá? Mas sim, mas não, ok, bem lembrado, eu devo fazer isso mesmo. Eu até já havia pensado e só não falei. Superando aí a questão de nulidade, porque o mérito é favorável ao contribuinte. Laércio. Bom, acompanhou então, né? Com essa observação no voto, o Arnaldo está me acompanhando, é isso, né? É isso. Tá. Laércio. Também acompanho. Márcio. Também. Tá, então também por unanimidade de votos deu-se provimento ao recurso voluntário. Então, julgamos os processos 77 a 80, todos eles da Toledo. O próximo é relatoria também do conselheiro Pedro, item 81, indústria cerâmica, Fragnani, e aí são vários processos dele, ele não é lote, tá? De repetitivos. Podemos iniciar? Sim, presidente. Não precisa ainda. Se houver necessidade de intervalo entre um e outro, aí a gente faz. Eu vou, se não for rápido, eu vou querer ir ao toalete, sim, também, se não for rápido. Mas é possível que seja rápido. Posso iniciar o relatório? Pode ser. Tá. Pessoal, antes de vocês lerem aí, eu peço que vocês me ouçam aqui um segundinho. Só Qual para a gente... processo primeiro, Pedro? É o primeiro mesmo, pode abrir, eles são todos iguais, tá? Eu vou pedir para vocês me ouvirem aqui, Arnaldo. Se puder, ó, pessoal, vocês me ouvirem aqui, eu vou explicar uma coisa antes, tá? Esse processo é retorno de retorno de diligência, tá bom? Questão de bonificação. A gente baixou em diligência para verificar melhor essa questão da bonificação. O que aconteceu? O contribuinte, ele emitia duas notas fiscais, uma principal do valor do produto e uma da bonificação, correto? Aí a fiscalização pressupôs que, na verdade, essas duas notas fiscais, elas configuravam estavam mascarando uma operação que o contribuinte, na verdade, tinha duas movimentações, né? E que isso implicava numa condição posterior, ou seja, impedindo a bonificação, né? Impedindo o crédito sobre a bonificação, entendeu? Então, a fiscalização pressupôs que, na verdade, aquilo não era uma bonificação, por causa que tinham duas notas fiscais. Aí a gente baixou em diligência para verificar isso daí, né? E então eu fiz esse resumo aqui antes para vocês. E aí é importante já registrar, então, logo de início, que a fiscalização analisou e concordou com o pleito do contribuinte. A favor, 100%, integral a favor do contribuinte. Então, eu estou votando aqui de acordo com o retorno de diligência, tá? Mas eu vou fazer o relatório agora com calma, tá bom? Vamos lá.
o trâmite é tranquilo, é recurso voluntário que a gente está julgando, né? A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade e o direito creditório foi não reconhecido, os modos do despacho decisório, tá bom? Aí tiveram as diligências, tal, eu vou ler agora o relatório da DRJ, que é curtinho. Trato presente de decomp, enviado eletronicamente pelo interessado, para a qual foi proferido o despacho decisório não homologando a compensação, à vista da inexistência de crédito. O crédito apresentado para compensação e suposto pagamento indevido a maior, efetuado em 14/11/2001, no valor de 5.000. Cientificado da decisão, o interessado apresentou a manifestação, alegando, em síntese, que a não homologação decorre de informação errada em DCTF, onde foi apontado o valor de débito do mesmo valor do recolhimento correspondente. Alega que, equivocadamente, incluiu o valor correspondente a bonificações na base de cálculo do PIS e da COFINS. E assim, recolheu indevidamente tributo a maior sobre tais valores. Junto à cópia do balancete parcial, onde se verifica que parte das vendas realizadas está contabilizada sobre a rúbrica vendas bonificação. Ressalta que, conforme disposto no inciso 1, parágrafo 2º, artigo 3º da 918, que transcreve, tais valores devem ser excluídos do conceito de receita bruta, né? Aí justifica a exclusão da bonificação. E, conforme resolução tal, o julgamento foi convertido em diligência para a necessária comprovação da incondicionalidade dos descontos concedidos, bonificações. A DRF em Limeira intimou o interessado que, em resposta, apresentou a documentação juntada às folhas 36/545. Qual seja, cópia das notas fiscais de bonificação e cópia do livro de registro de saídas, ambos referentes ao período de apuração outubro de 2001. E aí reproduz a ementa do acórdão de primeira instância, né, que tem o seguinte conteúdo. Base de cálculo, composição, bonificações e mercadorias. As bonificações concedidas em mercadorias configuram descontos incondicionais, podendo ser excluídas da receita bruta para efeito da apuração da base de cálculo da COFINS, apenas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens, e não dependerem de evento posterior à emissão desse documento. Então, veio para a turma e a gente converteu em diligência, para fazer o seguinte, né, folhas 595, a resolução nossa. Seja convertido em diligência para que os autos retornem à unidade de origem, para que a fiscalização avalie na escrita fiscal, livro-razão, notas fiscais, planilhas e documentos juntados aos autos, se os pagamentos pelos clientes foram realizados, se os valores pagos contemplam ou não os pagamentos das notas fiscais de bonificação, e verifique se as notas fiscais realmente guardam relação com as notas fiscais principais. E o contribuinte, então, apresentou a resposta, a diligência, folha 605, e a fiscalização apresentou seu relatório fiscal, folhas 628, que concordou integralmente com o pleito do contribuinte, conforme trecho transcrito a seguir. Vou ler. Assim sendo, pela verossimilhança dos processos e suas provas, bem como por tratar-se do mesmo tema, tendo sido lavrados em série, é justo receber este o mesmo tratamento daquele lá julgado, processo tal. Eu coloquei... falar aqui. Eu coloquei esse processo que foi mencionado na resolução, no relatório fiscal, está em PDF na pasta ali, tá? Se vocês conseguirem abrir, tá ali.
Então, a fiscalização se baseou nesse outro processo, né, e concluiu. E, claro, analisou, fez a análise que a gente pediu, né, e concluiu. Diante do exposto, pela paridade de tratamento das provas nos dois processos citados, conclui-se pela comprovação das saídas a título de bonificação. E que, na época dos fatos geradores, integraram o valor das mercadorias. E, consequentemente, a base de cálculo do PIS/COFINS, portanto, é forçoso admitir a exclusão pretendida e a restituição pleiteada de COFINS, que foi gozada pelo despacho decisório no valor de 7 mil e tanto. Os processos são todos iguais, só muda o valor, tá? Esse valor final, reconhecido pela própria fiscalização na diligência. Esse é o relatório. Pode ir para o voto. Bom, eu vou resumir o voto aqui, presidente, pode ser? Porque a base legal para excluir a bonificação todo mundo conhece, né? E ficou comprovado que não dependia de evento posterior, né? A própria fiscalização no relatório de diligência concorda expressamente, né? Com o pleito do contribuinte. Então, ficou evidente lá, as notas, folhas 41 e seguintes dos autos, ele juntou as notas fiscais, balancetes, registros de saídas, que comprova a legitimidade das bonificações, né? E essa presunção que a fiscalização fez, que existiam, na verdade, duas movimentações, caiu por terra, porque as datas e horários das notas fiscais e saídas comprovam que as bonificações foram concedidas em um só ato mesmo, né? Então, não tem qualquer indício de que as duplicatas tenham sido negociadas para condição posterior, algo assim, né? E aí os descontos incondicionais estão previstos na lei, o fundamento, cito o parecer CST 1386 de 82, cito diversos precedentes de outras turmas e nossos também. Cito notícia do próprio STF. E concluo, né, a exigência que a fiscalização fez de que a nota fiscal de bonificação e da de venda principal seja uma só, não tem base legal, né? Não possui amparo legal. Então, está comprovada a bonificação. Voto por dar provimento em todos. Pronto para votar, Elcio? Sim. Pois não? A DRJ considerou que, na mesma linha da fiscalização, que como o desconto não foi dado na própria nota fiscal da venda, não teria o direito. É uma interpretação ultraliteral, né? Só que ficou demonstrado que o contribuinte adotou um procedimento de lançar duas notas fiscais e a fiscalização da diligência, ela comprovou que elas tinham a mesma data. Foi só um procedimento formal dele. O fato de aquele desconto não estar numa única nota fiscal, isso... Assim, inclusive, a fiscalização na diligência, ela colocou lá que já existem outros processos na mesma situação que foram todos votados favoravelmente. E ele considerou isso como importante também, para manter a coerência, né? Claro, isonomia. Eu acompanho o relator. Ô Pedro, esse processo que o próprio termo de diligência menciona, eles foram julgados juntos ou ele é posterior? Ele é anterior, e eu juntei, a decisão está em PDF na minha pasta ali, presidente. Não, tudo bem, não, só para ter, o questionamento é só para saber se a própria DRJ e a fiscalização já tinha conhecimento desse processo também. Pode ser. Desse processo. Ok.
Leonardo. Com o relator. Mara. Um momento, presidente, que eu estou acabando de ler aqui, é porque eu vi que tem vários votos aqui que adotam procedimento diverso, né? Eu só estou dando uma pesquisada aqui. Procedimento com conclusão diversa. Mas não meu, né? Não, Que de é outras igual turmas. aqui. De outras turmas. Ah, tá. Mas do mesmo contribuinte? Não, vários contribuintes diferentes. Tem diversos precedentes, né? Esse precedente que cita na informação fiscal é de 2012, né? E é da turma especial. A turma especial 1. 2012, né? Antigo. É. 2012. Do Gersoni. Eu só porque eu estava preocupada aqui, porque, deixa eu ver aqui. Bonificação, né? Onde que está aqui a base legal aqui? Ô, Mara, eu não sei se te ajuda, pois nós já tivemos votos de bonificações que nós negamos. Mas por quê? Porque a bonificação dependia de um evento incerto. Evento futuro. E é o caso desse, né? Isso que eu estava vendo aqui. Isso que eu estava vendo aqui, que os casos aqui. Porque tem um voto aqui que ele fala dessa restrição que tem que estar na mesma nota fiscal, né? E eu também acho que foi provado pela fiscalização que as notas são concomitantes, né? Que houve um excesso de zelo. Na verdade, essa restrição, ela está na IN, ela está na IN 51/78, né? Mas o fundamento é no Código Tributário Nacional, mas é um fundamento genérico, né? Aí, eu vou acompanhar o relator, que eu também acho que é um formalismo demasiado. Foi comprovado que as notas fiscais foram emitidas em sequência e se referem à bonificação, tá? Arnaldo? Acompanho. Laércio? Acompanho. Márcio? O relator. Eu também com o relator. O termo de diligência. Essas bonificações sempre dá problema, né? Sempre tem um detalhezinho nessas bonificações, né? O termo a informação fiscal pós-diligência é muito clara e está reconhecendo a procedência do pedido, e até as provas são as mesmas do outro processo que também foi concedido. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário. Pessoal, vamos fazer um intervalo e depois a gente volta para ver os outros processos, se há diferenças ou não. Aí a gente vai na sequência, porque esses processos do Pedro, eles são os últimos do período da manhã. Inclusive, se for muito rápido, a gente pode adentrar no primeiro da tarde, que seria do Márcio. Aí a gente delibera, se for o caso. Cooperativa Languiru Limitada, não sei se é complicado ou não, mas aí a gente vai... Só uma observação aqui, Paulo, a respeito desse processo que a gente votou. O que me chamou a atenção inicialmente foi os termos da diligência. Porque os termos da diligência, ele só pede assim, olha, eu quero que você, na época dos fatiadores, integrar e tal, não é um termo que fala para ele ter uma conclusão, ele só pergunta. Então, a conclusão ia ser nossa. Só aqui na informação fiscal, ele conclui, ele fala assim, é forçoso admitir a exclusão pretendida.
que foi glosada. Então, a partir do momento que na informação fiscal ele conclui, fica difícil para a gente se contrapor a isso, né? Ok, bom, vamos interromper então, Isaías, a gravação?